Hoje celebramos o Dia do Animal, uma data que foi instituída em 1931, e celebramos também o Dia do Médico Veterinário. E nesse caso temos a responsabilidade de garantir que os direitos dos animais e a proteção animal, apesar dos avanços e do caminho que já fizemos, têm de facto não só o seu reforço, como não fica esquecida nesta Assembleia da República. O mote deste ano para a proteção animal é que o mundo também é a casa deles. Algo que nos recorda a importância de tratarmos deste planeta, de o encararmos como um chão comum para os animais, mas também para o ser humano. Eu gostaria de começar por saudar, precisamente, as associações de proteção animal, que também se encontram aqui hoje representadas. Os ativistas, os voluntários, as cuidadoras, todas aquelas pessoas que de forma anónima se dedicam todos os dias a cuidar, a resgatar, a salvar vidas. Os próprios médicos veterinários, que apesar da sua missão, da sua nobre missão ser salvar vidas, ser proteger e cuidar, veem ainda hoje, aos dias de hoje, a sua profissão ser taxada a 23%, como se fosse um serviço de luxo, quando na verdade estão a ajudar a contribuir para algo que é o reforço da missão humanitária que nos deve mobilizar a todos e que não deve ignorar o sofrimento animal. Apesar daquele que tem sido o caminho percorrido nesta última década, estes últimos meses demonstraram bem como, num ápice, podemos pôr em causa o trabalho que tem sido feito, quer pelas associações, quer também nesta Assembleia da República. E como podemos ver desaparecer medidas tão simples como os apoios à proteção animal, às autarquias, às associações, ou até mesmo que devemos permanecer vigilantes para que não hajam retrocessos em matéria fiscal, ou, pior ainda, na lei que vai proibir o abate, procurando assim este Governo, de alguma forma, justificar um retrocesso civilizacional inqualificável. Senhoras e senhores deputados, não há avanços no campo dos direitos dos animais na última década que não tenha sido por impulso também da sociedade civil, mas por força também da ação do PAN nesta Assembleia da República. Em coerência com a nossa causa fundacional, com aquilo que criou este partido, temos sido uma voz firme e coerente na defesa incondicional dos direitos dos animais. Fomos pioneiros da mudança que colocou Portugal num caminho de maior empatia, do progresso civilizacional e da civilização. Basta olhar para aquilo que foram os avanços aqui feitos, desde o fim do uso dos animais selvagens no circo, acabando com um espetáculo e uma crueldade substituindo pela valorização da componente humana. Desde o fim do tiro aos pombos, uma prática bárbara e arcaica que garantiu também o fim e a introdução na Lei de Proteção aos Animais, pela primeira vez, de um regime sancionatório. A garantia do aumento para a proteção animal no Orçamento de Estado, multiplicando esta dotação em 14 vezes apenas nos últimos 7 anos. Ao fim do abate de animais saudáveis nos canis, que eram mortos compulsivamente como uma política absolutamente inqualificável. Mas hoje, pela primeira vez, temos um plenário inteiro dedicado à causa animal. E não é por acaso. Temos também um referendo pela primeira vez dedicado à proteção animal e à abolição da tauromaquia. E o PAN traz assim hoje um conjunto de medidas que permite travar o retrocesso e avançar o bem-estar animal. Desde logo com a proposta de referendo para a abolição da tauromaquia. Senhoras e senhores deputados, recordo que datava o ano de 1821, quando na sessão de 4 de agosto das Cortes Constituintes, as touradas estiveram em debate, no seguimento de um projeto de lei apresentado por Borges Carneiro, que visava precisamente a proibição dos espetáculos tauromáquicos entendidos como contrários às luzes do século e à natureza humana. Era qualificado como um espetáculo bárbaro e impróprio de nações civilizadas. Também nos tempos da Rainha Dona Maria Pia era a mesma qualificação. Já no Decreto de Passos Manuel, em 19 de setembro de 1836, que determinava a abolição das touradas, ditava a mesma importância e o mesmo dever civilizacional. Acabar com um divertimento que não é compatível com um país civilizado. Em 1911, Fernão Boto Machado, deputado da Assembleia Constituinte, dizia que as corridas de touros são uma sobrevivência bárbara dos costumes selvagens de outras eras, que não se admitem nas nações mais progressivas e civilizadas. No entanto, envolvidos cerca de 113 anos, vamos ouvir no debate de hoje os mesmos velhos e gastos argumentos. Que o touro não sofre, mesmo quando sabemos que lhe são espetadas farpas de mais de 8 centímetros, ferindo a sua pele e provocando elevada agonia e sofrimento. Vamos ouvir também que sem as touradas o touro de elite se extingue, ou que não têm qualquer financiamento público, quando na verdade o apanhado que é feito diz-nos que todos os anos são perto de 20 milhões de euros que ajudam e que insuflam esta atividade, qual balão de oxigênio que não é dedicado sequer a qualquer outra área cultural.
Mas dizem também que é inconstitucional proibir as touradas, como se a Constituição a prevesse, e mais, como se o pai da Constituição, Jorge Miranda, já não tivesse vindo dizer que não só é legítimo proibir, como também nada diz quanto à existência desta atividade. Mas, senhoras e senhores deputados, o bem-estar animal é hoje um valor absolutamente incontornável. O que estamos a falar é de respeito, de empatia, de compaixão, de olhar para um animal que é massacrado numa arena, olhar para aquilo que é de facto o seu sopro de vida, a sua alma, algo que o próprio Papa Francisco veio aqui falar, que devemos olhar para os animais, criaturas que fazem parte deste mundo tal como nós, e perceber que não podemos permanecer ao sofrimento dos mesmos. E sendo um valor incontornável das sociedades civilizadas, olhemos para países como a Colômbia, que recentemente aboliram a tauromaquia, um país onde esta prática estava fortemente enraizada e ainda assim, por reconhecerem a crueldade desta atividade, entenderam que estava na altura de promover a reconversão, de ajudar quem está nesta atividade a ter formação, a promover os santuários, a garantir que o touro é visto no seu esplendor, no campo, nos santuários, na lesíria e não a ser massacrado numa arena. E mais, senhoras e senhores deputados, vamos ouvir hoje certamente muito negacionismo, que o touro não sofre, ou que o touro foi feito para estar numa arena, quando a própria legislação e o Estatuto de Proteção dos Animais não só reconhece que os animais são seres vivos dotados de sensibilidade, que uma lei de proteção aos animais reconhece as touradas como uma exceção ao princípio de não causar sofrimento aos animais. Estranha incoerência é esta neste país, onde nós vimos algumas vozes insurgirem-se quando os maus-tratos são praticados por determinadas comunidades, mas depois esta atividade cruel e atroz que são as touradas já é legitimada e procuram elevar a espetáculo cultural. E tampouco nos podemos esquecer daquela que é a relação entre a violência contra pessoas e animais. Porque a violência contra pessoas e animais e a exposição à violência, tal como já nos disse não só a Organização Mundial de Saúde, a Ordem dos Psicólogos, o próprio Comitê dos Direitos da Criança, tem de facto correlação com aquilo que é o efeito nefasto na exposição à violência e até mesmo no risco para a vida. Porque não podemos ignorar que ainda este ano, numa largada, morreu uma pessoa com apenas 51 anos, precisamente porque continuamos a legitimar esta bárbara atividade. E, senhoras e senhores deputados, o PAN não teme dar a palavra ao povo português. Em 2024, uma sondagem realizada pela Ipsos Publica em Portugal, Espanha e França revelou que é em Portugal que as touradas são mais contestadas. Segundo esta sondagem, mais de 60% da população portuguesa defende a abolição das touradas, enquanto 71% dos portugueses consideram que não deve ser gasto dinheiro público para apoiar a tauromaquia. Já em 2018, uma sondagem da Universidade Católica nos dizia que quase 70% da população de Lisboa são contra a promoção das touradas no campo pequeno. Aliás, uma atividade que está em claro declínio e basta olharmos para isso, para a assistência que tem vindo a diminuir ano após ano em Portugal. E no dia em que se acabar o oxigênio dos dinheiros públicos, vamos ver quem é que vai comprar bilhetes a suas próprias expensas para ir a esta atividade. E, senhoras e senhores deputados, o que nos move é um dever ético, é sabermos que a sociedade civil que lá fora está em movimento e que reivindica mais direitos para os animais é uma sociedade que não vai tolerar e não vai compactuar que o lobby da tauromaquia continue a estar sentado nestas bancadas, em particular na extrema-direita e naquelas mais conservadoras, ao invés de darmos voz aos animais. Porque se há missão e se há causa que dentro desta Assembleia é desprovida de interesses e não se pode representar a si própria, são os animais que na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade e dependência do ser humano, estão inteiramente dependentes de não nos faltar a coragem de lhes dar aqui voz, por mais que se possam erguer os interesses que procuram, os interesses socioeconómicos que procuram barrar aquilo que são os seus direitos. E fazendo minhas as palavras de Fernando Araújo, um dos pais do direito animal em Portugal, da nossa parte, não cometeremos o erro de considerarmos esses espetáculos como sobrevivências das formas mais primitivas da nossa civilização, porque isso seria ainda dignificá-los como tradição, além de que seria cometermos uma grave injustiça para com aqueles que desde sempre se insurgiram contra esta sórdida crueldade, desde as Cortes Constituintes e os deputados que aqui que temos por cima de nós nesta luneta. E mais, insurgiram-se contra a sórdida crueldade na qual o principal espetáculo é, afinal, fornecido pelos próprios espectadores e consiste na exibição da mais abjeta cobardia de que a espécie humana é capaz.
o gozo alarve com a fragilidade e a dependência alheias no caso dos animais. E numa perspectiva constitucional, como já referi, Jorge Miranda não tem qualquer dúvidas em considerar que proibir as touradas não é inconstitucional. E por isso mesmo, no que diz respeito à proposta de hoje para um referendo e darmos a voz ao povo português, eu pergunto às senhoras e aos senhores deputados o que é que nos falta para, de uma vez por todas, termos a coragem de acabar com esta atividade, de termos a empatia, a compaixão e o respeito pelos animais. Paulo Varela Gomes, num texto seu publicado num jornal, perguntava: o que é que será preciso para acabar com a tradição das touradas? No caso, não nos podemos esquecer, senhoras e senhores deputados, e por mais que os ânimos possam exaltar neste debate, que estamos a falar de respeito e compaixão pelos animais e que os valores humanitários que nos devem mobilizar não podem ser indiferentes ao seu sofrimento. E quem, de facto, aliar-se desse sofrimento está a falhar para com os deveres que tem, enquanto ser humano, de respeitar todas as criaturas vivas. E por mais que os senhores deputados e as senhoras deputadas se exaltem, não nos vão silenciar, porque nós sabemos que estamos do lado certo da história. Aliás, uma sociedade livre, assente nos valores civilizacionais, da liberdade, do humanismo e dos direitos humanos, não pode continuar a aplaudir a violência contra pessoas e a crueldade contra animais. Assente em práticas anacrónicas que colidem com os princípios e valores atuais da nossa sociedade. Valores esses que, recordo, foram postos em causa quando, precisamente pela mão do Estado Novo, se insuflou em Portugal e restabeleceu as touradas. Mas, para além desta proposta do referendo, o PAN traz também uma proposta para proteger crianças e jovens da violência da tauromaquia. Porque a violência nunca pode ser um espetáculo e não podemos permitir que as crianças cresçam a achar que o sofrimento pode ser entretenimento. E por isso mesmo trazemos uma iniciativa que acompanha as recomendações do Comitê dos Direitos da Criança da ONU, que já instou por 2 vezes Portugal a afastar as crianças e jovens da violência da tauromaquia. Não podemos continuar a ter eventos como o que ainda recentemente assistimos de uma criança de apenas 10 anos. E eu peço às senhoras e aos senhores deputados que ponham a mão na vossa consciência. Porque não há nenhuma cultura, não há nenhuma tradição que possa estar acima do superior interesse de uma criança. E mais, há 2 anos atrás, um jovem de apenas 15 anos, e se os senhores deputados não respeitam os animais, respeitem ao menos as crianças. Um jovem de apenas 15 anos morreu colhido numa tourada, da forma mais bárbara e atroz. E o Estado, a sociedade e os pais têm um dever partilhado de proteger as crianças e jovens. E se não respeitam os animais, respeitem ao menos as nossas crianças e os nossos jovens, que não podem continuar expostos a esta violência, nem a correr o risco de morrer numa largada. Em Monsaraz, este ano, vimos uma criança de colo, um bebê, colocado ao lado do touro que estava a ser morto. São estes os valores que queremos transmitir. Esta a crueldade, é permitir que uma criança possa ser colhida por um touro. Isto é, de facto, o mais abjeto que temos na nossa sociedade e sabemos que o impacto da violência, quer do ponto de vista mental, quer do ponto de vista físico, deixa efetivamente marcas, não só nas crianças, como também perante o risco que correm, e não podemos, de facto, apagar aquilo que tem sido a história de violência e de tortura da tauromaquia. E, senhoras e senhores deputados, não podemos permitir que a formação de crianças e jovens seja de facto posta em causa e que se incentive a maltratar um animal ao invés de ensinarmos para o respeito e para a compaixão que devemos a todos os seres vivos. Mas não nos ficamos por aqui. O PAN hoje defende também o alargamento da tutela penal a todos os animais. Precisamente este ano, em agosto, fez 10 anos que esta Assembleia da República defendeu e aprovou a lei que veio a criminalizar os maus-tratos e o abandono de animais de companhia. À data, mobilizada por uma petição, uma iniciativa legislativa de cidadãos, que reuniu perto de 100.000 assinaturas. E tivemos, de facto, aqui uma legislação que tem tido o seu percurso sinuoso com a questão tendo sido posta em causa a sua constitucionalidade, o que levou até a mais de 1000 arquivamentos de processo indevidamente. E apesar de ter sido reconhecida a constitucionalidade desta lei, não nos podemos esquecer das suas fragilidades. Seja que no que diz respeito à proteção dos próprios animais de companhia, às suas omissões naquilo que é a tentativa ou a negligência, ou até mesmo atos absolutamente grotescos como a bestialidade da zoofilia e de abusar sexualmente de um animal. Mas também, certamente, que ao perguntar a todas as senhoras e os senhores deputados se acham que um cavalo que seja espancado, que seja torturado, e que a pessoa responsável por estas práticas deva permanecer impune, certamente dirão todos que sim, que tem que ser responsabilizado. Mas o que nos falta é dar o passo em frente, é criminalizar também estes atos. E é por isso mesmo que hoje, e até olhando para a máxima de George Orwell, que
todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais do que outros, o PAN pretende diminuir este fosso especista que existe em relação a algumas espécies. E pretendemos, por isso mesmo, que, à semelhança da vizinha Espanha, se criminalizem os maus tratos praticados contra todos os animais e não apenas os animais de companhia. E antes que se venham elevar as vozes em defesa de determinadas atividades, eu recordo que atividades que são legais no nosso país, nomeadamente da pecuária e da pesca, não estão, de alguma forma, postas em causas com esta criminalização. O que não podemos ter é atos absolutamente marginais e cruéis que tantas vezes as vozes se levantam a pôr em causa, depois completamente impunes àquilo que possa ser a criminalização. Nós não nos podemos esquecer que esta tutela de proteção animal não pode ser não só posta em causa, como não pode ser relativizada. Porque o valor de uma sociedade também se mede pela forma como trata os seus mais indefesos. E não podemos continuar a fechar os olhos a esta forma de violência em que, efetivamente, continuamos a ter no nosso país, a que atinge particularmente algumas espécies, como é o caso dos cavalos. E por isso mesmo a Justiça tem que ser chamada a intervir. Mas hoje, e no rescaldo daquilo que têm sido os grandes incêndios, as cheias ou outras catástrofes a que temos assistido, o PAN prevê também a criação de um Plano Nacional de Resgate Animal. Já está mais do que na altura de chamarmos aqueles que são os guardiões da proteção animal, os médicos veterinários, em particular os médicos veterinários municipais, para que, a par das associações e das equipas de proteção civil, possam atuar no palco de operações e não termos episódios como os de Santo Tirso, que há 4 anos mataram mais de 90 animais que morreram carbonizados, sem qualquer hipótese para a fuga, porque não foram sequer evacuados ou resgatados. Salvar um animal é salvar uma vida que merece ser considerada e merece a nossa proteção. E é isso mesmo que o PAN pretende ao dia de hoje, com esta criação, mas também que se reveja o Código Penal, de forma a que quem obstaculize o acesso das entidades competentes para o resgate animal possa incorrer em crime de desobediência, caso efetivamente os animais depois venham não só a morrer, como aconteceu em Santo Tirso, para que nenhum animal seja deixado para trás e para que também as pessoas não sejam expostas à extrema violência que foi vista em Santo Tirso com os animais absolutamente carbonizados. E, senhoras e senhores deputados, com este conjunto de medidas e o reconhecimento também do Dia Nacional do Resgate Animal, o que pretendemos é uma sociedade civil mais desperta, mais consciente e com mais ferramentas de proteção dos animais. Sabemos que este debate de hoje vai ser um debate com os ânimos insuflados. Sabemos que este debate mexe com muitos interesses socioeconómicos, mas não percamos de vista que este debate mexe também com a vida, a dignidade e o sofrimento animal. E uma coisa é certa, os animais não têm voz, mas têm-nos a todas e a todos nós, que devemos fazer jus ao legado de outros deputados que já aqui se sentaram. Desde António Maria Pereira, conhecido como o pai da Lei de Proteção aos Animais, a Rosa Albernaz, a tantos outros deputados como Fernão Boto Machado ou Borges Carneiro, e a todos aqueles que têm lutado para que, de facto, o reconhecimento dos direitos dos animais esteja na ordem do dia. Porque já houve tempos em que, de forma unânime, estas bancadas aprovaram a alteração ao Código Penal, precisamente quando se deu a tragédia de Santo Tirso. Não nos esqueçamos e nem percamos do horizonte hoje isso mesmo, que o que nos deve mobilizar é a compaixão e não os interesses socioeconómicos de alguns.